Tadalafila, quem não pode tomar esse tipo de medicação? Essa é uma pergunta muito frequente aqui nos comentários. Doutora, eu posso tomar o Tadalafila por ter hipertensão, diabetes ou uma outra doença? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, eu vou te explicar um público-alvo que não deve fazer o uso dessa medicação. Pode ou não tomar o Tadalafila. Conforme os guidelines, os estudos que a gente segue para o tratamento da disfunção erétil, a Tadalafila, o Sildenafila, ou seja, os inibidores da fosfodiesterase 5, são os tratamentos de primeira linha de escolha para o tratamento da disfunção erétil. Mas será que todo o público, todos os pacientes podem ter acesso, podem utilizar esse tipo de medicação? Uma pergunta muito comum dos seguidores nos comentários é o questionamento acerca de comorbidades como diabetes, pressão alta, dislipidemia, colesterol alto, úlcera gástrica, ácido úrico alto, se essas doenças são especificamente contraindicação para o uso da Tadalafila. Pessoal, não existe contraindicação formal exclusivamente para quem é portador dessas doenças que eu citei. Entretanto, existe um perfil de paciente, que eu vou citar, que não deve fazer uso dessa medicação. Não exatamente por portar esse tipo de doença, mas por todo o conjunto e o enredo no qual ele é inserido. Como a gente já sabe, essas medicações são vasodilatadores, são comprimidos que a gente usa para estimular a chegada de sangue no pênis. Entretanto, ao tomar essa medicação, ela não tem efeito apenas no órgão genital, e sim ela tem um efeito sistêmico. O paciente ele pode apresentar vasodilatação em todas as artérias do corpo. Sendo assim, aqueles pacientes cardiopatas, principalmente aqueles com infarto agudo do miocárdio recente, que fazem uso de vasodilatadores das artérias coronárias mais potentes, como por exemplo o uso de nitratos, do isordil, da isosorbida, esses pacientes eles têm contraindicação absoluta para utilizar os inibidores da 5-fosfodiesterados, como por exemplo o Tadalafila e o Sildenafila. Mas por que essa contraindicação ela é tão absoluta? Exatamente porque essa medicação também é um vasodilatador. Então o efeito somado ele pode ser potencializado. Pode ocorrer uma vasodilatação sistêmica muito importante com a redução do fluxo sanguíneo para o coração, e esse paciente ele pode ter uma piora, por exemplo, na lesão coronária induzida pela isquemia, pela falta de oxigênio, falta de sangue no tecido do coração. Ou seja, ele pode evoluir até com piora do seu quadro e com um novo infarto agudo do miocárdio. Isso pode acontecer também em artérias do cérebro, desencadeando, por exemplo, AVC. Então, pessoal, ser exclusivamente hipertenso ou diabético ou ter ácido úrico elevado não é uma contraindicação para a utilização desse tipo de medicamento. Apesar de ser medicações de fácil acesso, compradas sem receitas, todos os pacientes que queiram usar devem sim conversar com seus médicos para prescrição da medicação. Não faça uso da automedicação. Afinal de contas, a gente precisa oferecer a medicação certa, na dose certa, para que a gente tenha o efeito máximo dessa medicação. É importante a gente frisar que todas essas doenças que são fatores de risco para a disfunção erétil, como por exemplo diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo, podem ser doenças silenciosas, ou seja, são doenças crônicas que o paciente muitas vezes não tem repercussão tão lógica. Ou seja, são doenças crônicas que o paciente muitas vezes não percebe a repercussão no seu cotidiano. E ao utilizar essa medicação sem uma avaliação cardiológica, sem uma avaliação urológica prévia, ele pode estar usando em cima de uma doença, de uma placa de gordura que está obstruindo a sua circulação silenciosamente. E ao utilizar, pode ter um dano muitas vezes grave e irreversível. Portanto, consulte o seu médico, faça uma avaliação cardiológica, passe com o seu urologista antes de utilizar qualquer medicação.